Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso webinar de hoje. É um prazer receber vocês aqui, né? Como sempre, especialmente quem está participando hoje aqui pela primeira vez, né? Para quem ainda não conhece, não participou antes, eu me chamo Manuela, sou da Zeros, uma startup gestora de metodologias, né? Que busca conectar normas e educação para promover práticas sustentáveis. Então, nosso propósito é apoiar empresas, eventos, na transição para modelos mais circulares, né, com foco em gestão eficiente de resíduos e em práticas lixo zero. Então, a cada 15 dias, a gente promove esses encontros abertos para compartilhar conhecimento, né, discutir desafios, trazer experiências de quem está atuando já na prática, né? Então, a ideia é criar um espaço aqui colaborativo, né, onde todo mundo pode aprender um pouquinho e trocar. Então, o tema de hoje é eventos lixo zero, que é um dos cenários mais desafiadores e, ao mesmo tempo, também mais potentes, né, quando a gente fala de impacto positivo. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui, que são o Vicenzo e o Pedro, né, da Ciclo, uma empresa que é referência em gestão de resíduos e sustentabilidade em eventos. E eles vêm compartilhar, né, o que está acontecendo ali no dia dele, do dia a dia dos processos deles, né, trazer cases e outros aprendizados que podem inspirar, né, quem está iniciando essa jornada. Vicenzo, Pedro, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer muito grande receber vocês aqui com a gente, nossos parceiros, né, de longa data. Vou passar a palavra para vocês, então, para que a gente possa iniciar. Obrigado, Manu. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui hoje pela primeira vez, podendo trazer os nossos conhecimentos e as nossas experiências no mercado de eventos, principalmente a vocês, né? Essa rede de apoio e engajamento para que a gente consiga desenvolver projetos sustentáveis dentro do nosso mercado. Você, o Matheus, a Letícia são grandes parceiros nossos aí de longa data. A gente traz hoje uma perspectiva de um mercado efêmero, né, de um mercado temporário, de atividades efêmeras e atividades temporárias, mas com uma profundidade e uma perenidade muito grande. O mercado de eventos ele é um mercado de alto impacto e alta geração de valor, né? Porque quando você compara o que é gerado de valor dentro do período que ele atua, né? Dentro do que aquela operação efêmera ela atua, você tem um resultado muito grande em função do curto espaço de tempo. E a gente, desde 2018, a gente se preocupa muito com esses impactos e como os nossos clientes podem, de alguma forma, tirar proveito disso, né? Tendo em vista que existem grandes patrocinadores e grandes apoiadores dessas atividades temporárias, dessas atividades efêmeras, que são indústrias de relevância no nosso mercado nacional, né? Indústrias da área de bebida, indústrias da área de alimentos, automobilísticos, carros, perdão, bancos. Você tem uma série de segmentos que exigem e necessitam que os reportes temporários, que os reportes das atividades aconteçam, né? A Ciclo nasceu em 2018, numa identificação dessa necessidade. Tanto eu como meu sócio, nós somos do mercado de eventos. A gente operava sempre com a parte de legalização, né, parte regulatória, e entendeu que a gestão de resíduos era uma falha dentro do segmento, né? O nosso recorte dentro do mercado de eventos sempre foi o show business, que é realização de shows, festivais. Então, são aqueles eventos que tem, a gente chama de mass events, né? Eventos de massa. Você tem muita gente naquele período, e aí, obviamente, a geração de resíduo ela é algo muito relevante para a atividade. E a gente começou a entender que
trazer pequenas diretrizes para essa operação, para essas operações efêmeras, provocaria um resultado sensível, tanto na questão de organização da área de resíduos, como também na questão financeira, na redução de custos para o cliente. Então, em 2018, a gente desenvolveu um modelo que a gente atuaria primeiramente na educação, na capacitação, na introdução de conceitos de uma forma muito leve, e agregadora para as produções do evento. Agregado a isso, né, atrelado a isso, a gente teria a triagem e a segregação dos resíduos gerados de uma forma mais presente, que ainda a questão cultural estava sendo introduzida naquele momento, né? Mas de forma compensatória eu teria a triagem para conseguir trazer um melhor resultado para o gerenciamento de resíduos daquela operação efêmera. E aí, abraçado a isso, eu tinha todo o gerenciamento e coleta e destinação final. Então, eu trouxe um pacote para o mercado que eu ensinaria, que eu separaria caso o descarte não fosse ordenado, e que eu destinaria toda aquela geração de resíduo para aquela operação efêmera, contando desde a montagem até a desmontagem. Isso trouxe uma visão é, interessante para o mercado, né? O mercado começou a enxergar essas atividades até como uma alternativa para redução de custo, porque o cliente até então, né, não estou falando que nós somos inovadores, né? Existiam algumas atividades paralelas acontecendo no mercado, principalmente no Rio de Janeiro. A gente tem um parceiro que também atua no Rio de Janeiro no mesmo formato que a gente, mais ou menos no mesmo período que a gente começou a trabalhar, eles começaram também. Mas aquele momento ainda era algo muito precário para o segmento, né? O segmento, a gente costuma brincar que o cliente tinha duas linhas na planilha, a linha de limpeza e a linha de caçamba. E aí, na hora que entrava a Ciclo, oferecendo algo mais inovador, era complicado encaixar essa despesa da Ciclo dentro dessas duas linhas, né? Foi até então, a partir disso, que a gente começou a fornecer também equipe de limpeza, porque isso começou a ajudar a gente a trabalhar melhor o descarte do resíduo, colocando as lixeiras de forma adequada e personalizada, trabalhando com cores de saco de lixo dentro de cada lixeira, ajudando a que esse redesign e o fluxo de resíduo acontecesse dentro da premissa, daquilo que a gente desenvolveu no plano de ação para aquele projeto. E aí, a Cico trazendo uma solução dessa, uma linha de operação de limpeza, mais uma linha de caçamba, e na linha de caçamba a gente reduzindo o custo do evento, começou a se tornar atrativo, porque todo resíduo gerado dentro dessas operações efêmeras, eles eram triados e aquilo que gerava valor a gente comercializava. Então, isso, consequentemente, diminuía o custo da operação para o cliente. Então, isso de 2018 trouxe ali um olhar diferente, né? Tanto que em 2019 a gente fez, se eu não me engano, 49 eventos, né? Desde eventos pequenininhos para 2.000 pessoas até festivais. E aí, em 2020 veio a pandemia, onde o mercado ficou estagnado, o que fez a gente despertar para outros segmentos. Então, para concluir um pouco a apresentação da empresa, hoje a empresa ela atua em três unidades de negócio, né? O mercado recorrente, com shoppings, hotéis, espaços públicos privatizados, o mercado de eventos, que é onde a gente começou, e atrelado a isso, a gente tem uma terceira unidade de negócio que é a nossa fábrica de reciclagem plástica. Então, a gente tem dos insumos que é gerado nessas duas unidades de negócio, né, o mercado recorrente e o mercado temporário, eu tenho uma condição hoje de aproveitar o plástico e fazer toda a valoração dele até reinserir ele no mercado como grão. Bom, falando de evento especificamente, né? Depois da pandemia, o mercado ele volta numa outra ótica, né? Em outras diretrizes para serem abordadas. Os patrocinadores, aqueles stakeholders lá atrás que enxergavam isso como algo a mais dentro da operação de um show, de um festival, hoje eles já exigem que o festival, que o show tenha pelo menos uma gestão de resíduos adequada e um inventário de emissões de carbono com alguma diretriz de mitigação.
E aí isso começou a trazer outra ótica para nossas operações. Consequentemente, o mercado começou a ficar mais cheio de concorrentes, então aquilo que a gente entregava de forma inovadora lá atrás não era mais inovador, né? E é bom para o mercado desenvolver, é bom para que a gente tenha uma economia mais equalizada e mais incentivo, as pessoas enxergando essas diretrizes dentro desse segmento. Então, hoje, a gente desenha um modelo operacional onde a gente prepara o cliente para uma possível auditoria pós-evento, né? Eu trouxe o Pedro junto comigo aqui para a gente falar um pouco dos cases. Ele junto com a Alice que também está aqui hoje com a gente, é um consultor dentro da minha estrutura, dentro da minha equipe técnica. São eles que fazem o dia a dia, desenvolve plano de ação, escreve os PGRS, faz as capacitações, os treinamentos, né? A gente tem uma outra equipe aí, junto com a Giovana e o Paulo, que cuidam mais de forma minuciosa dos contratos recorrentes, mas o Pedro e a Alice estão muito presentes nos maiores eventos dentro da nossa carteira. É, e a gente sempre desenvolve um modelo que prepare o cliente para uma auditoria futura. O cliente auditar ou não é uma opção dele, né? Geralmente o cliente que quer auditar, ele já vem logo no primeiro briefing falando eu quero uma certificação de resíduos. Mas tem alguns casos, como até o Tardezinha, que a gente vai falar aqui como case, foi um projeto que a gente conseguiu vender a importância da certificação, da auditoria pós-evento, durante a realização dele. Então, a gente sabia que talvez ia auditar, então a gente já montou um modelo já preparado para auditoria, e enquanto isso, nosso comercial começou lá a fazer toda a instrução e o conhecimento sobre a certificação para o cliente conseguir comprar, entender e conseguir comprar as auditorias, né? E hoje os modelos de evento de massa, com exceção de algumas atividades muito específicas, como, por exemplo, Casa Cor, né, que é uma obra dentro de um evento, mas o grande volume de eventos de massa hoje, a gente olha para três momentos, né? O momento da montagem, o momento do evento e o momento da desmontagem. Onde o momento da montagem e o momento da desmontagem ele tem uma geração de resíduos muito parecida. O perfil de resíduo ali, ele é muito parecido, né? A gravimetria vai depender muito de cada evento específico, mas você tem a característica do resíduo muito, muito, muito semelhante. Então, você tem muita madeira, muita lona, geralmente os resíduos de consumo, né? O RSU dentro dessa operação, né? Marmita, copo, geralmente vem com pouca qualidade, então a gente tem que trabalhar numa segregação mais presente, diferente do período do evento específico, que você vai ter o orgânico sendo gerado, na sua grande maioria, dentro de cozinhas, dentro de food trucks, dentro de lanchonetes, e os recicláveis sendo gerados de fato no fluxo do público, no fluxo das pessoas. E o rejeito, praticamente, na sua grande maioria, sendo gerado dentro dos banheiros. Pouco, mas muito pouco mesmo, orgânico vem misturado com reciclável no consumo do público, tá? Geralmente nos eventos de massa você tem o maior volume sendo gerado nas cozinhas e você tem pouco desperdício de alimento num evento de massa, a não ser que seja um evento open bar e open food. E, de fato, a característica muda. Infelizmente, porque a consciência das pessoas é outra. Mas o que faz que, durante a operação do evento, a gente atue com a triagem mais focado em descontaminar o reciclado que está dentro dessa circulação das pessoas, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma legislação que proíbe, em eventos em arena, que o alumínio seja colocado na mão do público. Então, o que facilita muito que o alumínio seja descartado dentro do bar. Então, isso faz com que a gente crie, dentro dos pulmões de bar, que a gente chama,
já unidades de descarte desses recicláveis limpos praticamente. Então, essas bags ou os contentores que a gente coloca nessas operações, é, elas vêm já praticamente com resíduo reciclável limpo, sem muita contaminação de rejeito, sem muita contaminação de orgânico. Então, a gente vai, durante o fechamento desse contrato com a gente já recebe planta, a gente recebe todas as informações da operação e faz com que a gente já desenhe o plano de ação num curto espaço de tempo para já dimensionar equipamento, já dimensionar equipe, como que a gente vai conseguir operar. Com esse time de triagem alocado nas nossas operações, a gente faz toda a segregação nas três grandes classes, né? Orgânico, reciclável e rejeito, e faz todo o beneficiamento do orgânico e do reciclável. O rejeito acaba indo para aterro sanitário. Esse mercado ele não entende muito bem ainda a transformação do rejeito em algum tipo de recuperação energética, ou CDRU, ou até mesmo com processamento. Então, acaba indo para tradicional encaminhamento para o aterro sanitário. Mas, como eu mencionei no começo da nossa conversa, é, é uma operação que tem muito impacto financeiro de consumo, né? Você tem muito consumo. E isso acaba trazendo um volume interessante de reciclável, e o que estica mais a corda para que a gente tenha um bom resultado, um percentual de desvio de aterro nessas operações. Nossa estrutura hoje, ela já praticamente entrega o pacote completo para o cliente não ter que pensar muita coisa e ter que cotar com o fornecedor, ter que desenvolver outras linhas de ônus dentro da planilha dele. Então, a gente praticamente entrega o kit, evento lixo zero para o cliente, onde tem lixeiras personalizadas, onde tem, como eu disse, né, os sacos de lixo nas cores corretas, onde tem as caçambas já direcionadas, identificadas para cada tipo de resíduo. Se o cliente tiver espaço, se o cliente já tiver também apetite financeiro para isso, né, disposição financeira para isso, ter uma equipe de triagem loco para conseguir fazer a segregação dos resíduos. Dependendo da negociação, a gente consegue até conceder alguns percentuais de cashback para o cliente em função do resíduo reciclável, ou, dependendo da negociação, a gente consegue absorver alguns custos dentro dessa estrutura com a remuneração do resíduo reciclável. Isso a gente vai moldando de projeto a projeto. Mas nos termos macros, né, a gente, como eu disse, a gente separa em três momentos e identifica os resíduos dentro de cada momento. Para realmente preparar o evento para a auditoria, existem algumas diretrizes, que aí o Pedro vai detalhar melhor, mas que a gente já vai preparado em campo para a geração de evidência dessas diretrizes, e prepara depois o reporte bonitinho para auditar o projeto. Como o projeto ele tem um curto espaço de tempo, né, a gente tem algumas dificuldades em relação às questões documentais, porque quem trabalha com gerenciamento de resíduos sabe que BMTR é baixado na virada do mês, CDF é emitido depois de quase 60 dias. Então, isso é um fator complicante para a gente, porque a operação em uma semana acontece, a gente emite os MTRs, emite todas as documentações, mas para o destinador final da baixa sempre é um problema, ele só vai dar baixa na virada do mês, para ele poder gerar o CDF, depois ele demora mais um tempo. Então, são questões que a gente acaba ainda se debatendo com o mercado, mas acho que em termos gerais, acho que em 30 dias pós-evento a gente consegue auditar e entregar a certificação, né, Pedro? A gente está num prazo como esse, né? Me refresca a memória aí. É bem variável. Isso é um prazo bem confortável até, né? E aí vai depender, hoje, por exemplo, como a gente está atuando em várias cidades, isso vai depender muito da realidade de cada cidade, depende muito do cliente, mas por isso que tem essa variação. Aí hoje, esse ano, a gente acabou abraçando esse projeto bacana, que é o Tardezinha, né? O Pedro vai entrar um pouco mais em detalhe com vocês, mas fez a gente pegar o nosso modelo e escalar isso a nível nacional, porque eu não tenho condições de mandar um consultor para cada cidade onde esse evento acontece. Para quem não sabe, o Tardezinha
é a turnê do Thiaguinho, né? São 6 horas de show, onde ele traz vários convidados. Geralmente acontece numa arena, né? Ou num estádio, depende muito da cidade que recebe. E é a maior turnê da América Latina hoje, né, em atividade. Então, são 23 praças, é isso, Pedrão? 23 praças. São 25 shows, né? Porque São Paulo e Rio de Janeiro vão ter dois shows, 23 praças. Então, é isso. E, e aí a gente conseguiu, junto com os guides da Zeros, a gente conseguiu é, desenvolver um modelo que fosse possível escalar isso a nível Brasil, né? Para que a gente mantivesse os níveis de evidência e os níveis documentais e de diretrizes, né, de plano de ação parametrizados, né, um padrão para todas as praças de Tarzinha. Então, a gente vai conseguir hoje certificar a turnê inteira como lixo zero. Óbvio, cada cidade tem uma variável, porque cada cidade tem um volume de gente diferente, cada cidade tem um perfil de consumo diferente, cada cidade tem um limite de tecnologia, de reciclagem, de triagem diferente, né? A gente sabe que a reciclabilidade dos materiais ela é regionalizada, ela é regional, né? Então isso faz com que esses índices se alterem ao longo de todo o país, mas a entrega hoje ela vai acontecer a nível nacional, está acontecendo a nível nacional. E agora eu convido o Pedro para entrar com mais detalhes sobre essas operações. Vocês têm alguma dúvida? Manu, quer abrir para algumas questões agora ou vamos seguir? Vamos ver se o pessoal já tem alguma dúvida, ou caso contrário, a gente deixa as perguntas para o final. Acho que alguém não colocou, ninguém colocou pergunta aqui no chat ainda. Então vamos seguindo. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado também pela oportunidade, pela participação. Eu vou compartilhar minha tela, tá, Manu? Perfeito. Preparei aqui um material para dar um suporte aqui. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Vicente, para o Pedro, pode deixar aqui no chat. No final a gente abre esse espaço para diálogo, né? Fiquem à vontade para ir escrevendo por aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vejo sim. Pode seguir, Pedrão. Estamos vendo aqui. Ah, não, eu estou só fazendo os ajustes. Bom, vamos lá. A ideia hoje é a gente explicar como que a gente prepara um evento para uma certificação, tá? Então, qual que é o nosso papel e o que que a gente planeja, o que que a gente faz para chegar a esse objetivo final que é a certificação. E aí, eu vou usar como case, como base, dois eventos aí que a gente trabalhou e está trabalhando, né? O primeiro é o C6 Fest, que foi um festival de jazz que aconteceu no começo do ano, no Parque de Ibirapuera, e a turnê do Tardezinha que o Vicenzo acabou de falar. Então, são dois eventos com características diferentes, né, com públicos diferentes. Você tem o Tardezinha com um público que consome muito, muita lata, bebe muito, é um outro comportamento de público, então tudo isso vai influenciar na geração final de resíduo. Tá? E aí, qual que é o nosso objetivo enquanto consultoria? A gente vai entrar basicamente para fazer três coisas. Primeiro é pegar toda essa norma, esse conceito lixo zero, né? A gente tem as referências, as normas, a ideia lixo zero, e transformar isso num processo claro e prático para ele ser auditável. Então, para isso, a gente precisa entrar o cedo o suficiente, entrar no planejamento e no pré-evento o suficiente para a gente conseguir desenhar fluxo, prever problema, combinar as responsabilidades, enfim.
E aí, com tudo isso, a gente precisa é unir o que a gente planejou, né? O que a gente vai executar e como que a gente vai comprovar toda essa cadeia, né? Então, consultoria prepara e a auditoria vai lá e confirma toda a operação que a gente montou e executou. Então, tudo vai começar no pré-evento, ou seja, o processo de certificação ele vai começar na ligação, é no e-mail trocado, na reunião com a produção. E aí é nessa fase de pré-planejamento que a gente vai começar a definir o nosso escopo, ou seja, para onde a gente quer chegar. Então a gente já vai começar a mapear quais são as áreas que estão envolvidas na geração de resíduos, as fases do evento, que é montagem, desmontagem e o próprio evento. A gente vai começar a entender também os resíduos que vão ser gerados naquele evento. Então, com base lá no que a gente no perfil de consumo, no perfil de bebida que é vendido, no tipo de cenografia, é, enfim, a gente se vai ter o tipo de alimentação, então a gente vai começar já a entender é, quais, quais resíduos serão gerados e já vai começar a ter uma estimativa e preparar a quantidade para a operação que a gente vai implantar. E aí, uma das fases mais importantes aqui é começar a mapear esses contatos. Então, entender quem que é o responsável da limpeza do evento, quem que é o responsável da cenografia, quem que é o responsável do A&B, as cooperativas envolvidas, quem que são os destinadores desses resíduos, porque não tem jeito, todo trabalho ambiental e aqui de certificação ele é muito multidisciplinar, então a consultoria ela tem esse papel também de unir todas essas partes para eles sentar na mesa, todos conversarem entre si. E aí, a partir da realidade, a gente já consegue definir metas palpáveis e alcançáveis e definir as responsabilidades. Ó, a equipe de limpeza ela vai ser responsável pela coleta do lixo, pela troca do saco de lixo, caminhando até a área de triagem, né? Então, para isso, eu preciso orientar, eu preciso treinar essa equipe. Então, toda a equipe vai ter um treinamento diferente, uma orientação diferente, para que todos cumpram o seu papel dentro para a gente chegar a essa certificação, tá? E aí, depois dessa prévia, a gente já começa a entrar num planejamento técnico, né? E aí a gente já começa a avaliar risco e oportunidade, né? Por exemplo, o que o Vicenzo falou aí no caso de montagem e desmontagem, a gente já começa a avaliar presença de muita madeira, presença de muita lona, né, que pode ser um risco, né, porque a gente tem um volume muito grande desse material, mas também é uma oportunidade, né, da gente dar um tratamento diferenciado, dar um reaproveitamento para essa lona, enviar a madeira para ser transformada em biomassa. Então, todos esses riscos é onde a gente começa a avaliar, onde a gente consegue fazer aí o processo de melhoria, da gestão de resíduos. Claro, isso dependendo do local onde a gente está, das possibilidades que a gente encontra. E aí também a gente já Os começa. vidros, né, Pedro? Desculpa interromper, mas os vidros geralmente é um grande problema, mas também é uma oportunidade para a gente conseguir trazer um desvio adequado de aterro, né? O vidro ele É, tem baixo valor, ele tem baixo valor de mercado, ele é muito pesado, ele é muito volumoso, mas em contrapartida, se a gente faz uma gestão adequada desse material, se a gente traz parceiros que vão trabalhar bem com esse material, a gente consegue trazer um bom resultado para a operação, né? Você pega, por exemplo, pega um evento que tem uma área, um open bar de bebida quente, puta, vai ter garrafa de vidro a dar com pau, né? Você vai pegar, por exemplo, show sertanejo. Sertanejo sempre tem muita bebida quente. Então a gente vai pegando essas nuances aí do perfil de público, do perfil de consumo, e que vai ajudando a gente a desenhar esse plano de ação, esse planejamento técnico. o público ele define, a gente já consegue ter uma boa prévia, né? No show de rock é muita lata de cerveja,
né? E aí no show de sertanejo muito destilado. No tardezinho eles vendiam muito, eles vendem, né? É, é, drink de gin, né? Whisky. Então o volume de garrafa ele é muito alto. Então, a gente tem um peso de resíduo muito alto e a manipulação do vidro também é algo que exige atenção pelo risco de segurança também. Então, a gente sempre procura, não só o vidro, em todos os tipos de resíduo, é procurar parcerias também de. Hoje a gente trabalha com parceiros que são especializados em vidro, né? Então, tudo isso a gente faz essa rede de contato e essa cadeia para a gente entregar uma gestão completa aí para o cliente. E aí a gente começa a entrar aqui na parte prática, né? Aí são aquelas três fases que o Vicenzo comentou. Então, na montagem, a gente já começa a identificar. A montagem a gente tem um cenário parecido com um canteiro de obra, né? Então a gente já começa a verificar se a área de resíduo ela está bem posicionada, se já existem rotas internas para o fluxo desse resíduo, isso já tanto na montagem, já se preparando para o evento. Como é que vai ser o espaço de triagem, se a gente já tem um espaço adequado para realizar a triagem do resíduo. E aí é uma fase que a gente já vai precisar estar alinhado, muito bem alinhado com a cenografia, né? Porque é ali no trabalho deles que eles já vão começar a separação dos materiais, dos retalhos que eles estão, que vai ser gerado a partir da produção deles. É já orientar, tudo que é orientar e avaliar tudo que é possível ser aproveitado. Então a gente vai ter muita estrutura que vai poder ser reaproveitado em outros eventos. Então isso faz parte também de uma orientação e de um alinhamento que a gente tem com os fornecedores, tá? E aí a gente já começa a prévia para orientação da equipe de limpeza, para a utilização correta das cores de saco, né, para o direcionamento correto desse resíduo para o local correto para a gente receber. E aí, começando sempre pensando que a gente está preparando um evento para uma auditoria, evidenciar tudo, né? Então a gente tem um checklist de pontos que a gente precisa evidenciar e acompanhar, porque tudo isso vai ser transformado no registro no que a gente vai apresentar no final para a certificação. E aí eu já quero, já vou colocando algumas fotos de alguns exemplos. Então aqui é um cenário de montagem do C6, né? Então o trivial é a separação do reciclável e do rejeito, né? Isso é o trivial, isso é o básico, isso é o mínimo. Então a gente já começa a colocar caçambas específicas para cada tipo de resíduo, essas caçambas sinalizadas, e a partir dessa estrutura a gente treina a equipe de limpeza para que ela consiga conversar com a estrutura que a gente está implantando, e também com todas as equipes envolvidas, tá? E aí são alguns outros exemplos aqui de resíduos e de uma estrutura de uma montagem de um evento. Então a gente vai ter resíduos mais volumosos, resíduos com perfil de obra, é, resíduos com potencial de reaproveitamento. Então aqui a gente busca dar uma condição para a gente fazer uma segregação prévia, né? Porque o processo de segregação ele vai funcionar como uma sequência de peneiras, né? Desde uma peneira maior até uma peneira mais fina. Então, a gente começa com uma triagem mais grossa. Então, a gente procura separar espaços físicos distintos já para esse material ser acondicionado já com uma pré-segregação, para que isso já chegue nas caçambas específicas de uma maneira já pré-segregada e correta. E aí tem alguns exemplos de big bags que a gente coloca, caçambas para madeiras, para retalhos de madeiras, retalhos de tecido, né? Então, a montagem é uma fase que a gente vai encontrar muito retalho, né? O volume maior desse tipo de material, ele realmente vai ficar na desmontagem. Então, aqui a gente vai monitorar esses retalhos e já com um olhar para o reaproveitamento desse material e para o entendimento da não geração de resíduo. E aí, no evento em si,
e aí a gente já começa a mudar um foco, né? Porque agora já vai entrar o público, entra o volume muito alto e a pressão do tempo o tempo todo, né? Porque e aí já começa uma outra dinâmica. E aí a gente, como consultoria, a gente vai verificar se as lixeiras estão adequadas, se as sinalizações estão adequadas, se as cores de sacos utilizadas estão sendo adequadas, monitorar os pontos críticos, que são os bares, as praças de alimentação, a pista. Então, entender se esse sistema está sendo operado de uma maneira sem quebras, né? Para que esse fluxo, esse resíduo chegue da melhor maneira lá para a nossa equipe de triagem. E aí, eu coloquei também algumas fotos, tá? De alguns exemplos e alguns pontos que a gente observa e precisa verificar e acompanhar durante o evento. Então, um treinamento sempre, realização de treinamento para as diferentes equipes, né? Então, a gente precisa conversar com a equipe de A e B, precisa conversar com a equipe de limpeza, precisa conversar com a equipe de triagem, orientando já, e preparando, todas as equipes. E aí, aqui são alguns exemplos de equipamentos que a gente utiliza, né? Então, bombonas para para coleta de óleo ou de material orgânico nas áreas de A e B, a identificação das lixeiras, né, para o público. A gente sabe que o descarte inicial, o público, a gente tem que fazer o máximo possível para esse descarte chegar, facilitar a nossa triagem, né? A gente sabe que esse resíduo sempre vai vir com uma mistura, mas a sinalização, né, e a acomodação desses equipamentos, ela já vai dar um impacto diferente para o primeiro descarte do cliente, do público. E aí aqui são alguns exemplos de como que a gente opera uma área de triagem de resíduos dentro de um evento, né? Então, vocês podem ver, eu não sei se está muito pequenas as fotos, mas a gente, isso tudo vai depender, claro, do investimento do cliente, né? Da estrutura que ele disponibiliza para a gente, do olhar do cliente para a gestão de resíduos. Então, aqui eu tenho cenários que são considerados quase que ideais. Então, no C6 Fest aqui a gente teve uma estrutura como a tenda, uma mesa de triagem, então todos os resíduos do evento, eles chegam até esse local. Então, nesse local a gente vai ter uma equipe de triagem que vai receber esse resíduo e começar já a triar esse material vai classificar esse material e separar o resíduo por tipo. Então, ele vai colocar lá o plástico no seu devido lugar, o papel no seu devido lugar, o vidro, enfim, a gente já vai começar a fazer essa segregação e também o registro e o controle, onde a gente faz a pesagem desse material, já começa a inventariar o que está sendo gerado e o tipo de resíduo que está sendo gerado. Então aí você vê, além dessa estrutura para triagem, a gente tem caçambas específicas para cada tipo de resíduo, né? Então, a gente vai ter lá uma caçamba específica para lata, uma caçamba específica para vidro. A gente vai ter uma preocupação durante o evento em todo o processo de coleta e de logística, né? Então, tudo isso tem que estar preparado e previamente planejado para que o sistema aconteça sem gargalo. E aí, na desmontagem, é onde a gente vai ter o maior volume, tá? Desses resíduos que são as madeiras, as lonas, todas essas estruturas. Então, o consultor ele vai acompanhar o desmonte dessas estruturas, vai verificar se a madeira está sendo separada e encaminhada para biomassa ou para um reaproveitamento, se as lonas e os tecidos eles estão indo para uma doação ou para um reuso, né? Então, o nosso papel é orientar e ficar em cima disso, porque na desmontagem todo mundo quer entregar o espaço. Então, eles vão. O natural deles é se livrar desse resíduo da maneira mais prática e rápida possível, e nem sempre essa maneira é
é a maneira ambientalmente mais adequada. E aí também, é, nesse momento, lógico, isso desde a montagem e a verificação da documentação, se tudo foi coletado, se tudo foi evidenciado, se foi feito o MTR, a gente disponibiliza também declarações, por exemplo, o pessoal de cenografia que vai reaproveitar madeira ou tecido, né? Então a gente procura evidenciar isso com que essas empresas declarem o que eles vão fazer com esse material, seja para uma reutilização, para uma doação, enfim, e fazer todos esses registros, né? A gente sempre com essa ideia que o evento vai ser auditado e ficar atento para todos os registros das evidências, de fotos, das comprovações, enfim. Aqui alguns exemplos, tá, de resíduos da desmontagem. Então aqui você vê que aqui é um material, esses tecidos dentro de um caminhão, é um material que foi separado para um reaproveitamento, tá? Tudo isso faz parte do nosso alinhamento com as empresas de cenografia. As caçambas específicas aqui para madeira, né? Uma madeira que não vai ser aproveitada aqui está sendo encaminhada para biomassa. As lonas também, que podem ser reaproveitadas, também estão sendo acondicionadas aqui, né, para serem reaproveitadas. Então, tudo isso faz parte do realinhamento, do alinhamento nosso com essas empresas envolvidas. E aí, caminhando para o final, as evidências que a gente precisa sempre acompanhar, que a gente precisa registrar, que a gente precisa apresentar para a auditoria, que são as pesagens dos resíduos, os MTR, certificados de destinação final, declarações, listas de treinamento. Então, quando a gente orienta, quando a gente treina uma equipe, a gente evidencia isso, a auditoria precisa saber disso de alguma maneira. Então, a gente precisa sempre estar apresentando isso. E a gente sempre trabalha com checklist, né? Então, a gente tem um checklist onde a gente pontua todos os pontos que a gente precisa acompanhar, monitorar, registrar, e é a partir desse checklist que a gente consegue ter um controle. Então, no Tardezinha, por exemplo, que a gente trabalha com consultores de outras cidades. Então, a gente procurou montar um sistema mais fechado possível para que esse consultor consiga pegar esse checklist e acompanhar todos os pontos que a gente precisa apresentar para a certificação. E aí, o produto disso tudo, a gente vai gerar um relatório de resultados, tá? Onde a gente vai apresentar quais tipos de resíduos foram gerenciados, as suas quantidades, as suas destinações, os seus tratamentos, e aí a gente vai ter aqui o cenário dos ganhos ambientais que a gente teve, que a gente conseguiu desviar de aterro, o que a gente teve com minimização de impacto ambientais a partir da gestão de resíduos, tá? Então, aí tudo isso a gente consegue já, a partir disso, ter indicadores para os índices de sustentabilidade do evento. E aí, tudo isso, até isso aqui, por exemplo, é um trabalho nosso interno, mas é um trabalho já preparado para, se houver uma auditoria, a gente está pronto para que a gente apresente isso para a certificadora. E aí, partindo desses exemplos, né, dessas experiências desse ano, a gente consegue já perceber ter alguns modelos, né, ter algumas referências para outros eventos. Então, no C6 a gente teve eu não- uma certa facilidade por conta da visão que a produção tinha sobre a gestão, a preocupação que a produção tinha, o olhar da produção sobre os resíduos era um olhar prioritário, né? Então, houve um investimento, houve uma preocupação. Então, quando a gente tem esse apoio, claro, a gente consegue fazer o mais próximo do que a gente considera como um trabalho ideal. Então, a gente teve uma estrutura, né, fornecida para que a gente
conseguisse fazer uma triagem adequada, uma destinação adequada. Então, tudo isso contribuiu para a gente conseguir entregar uma operação alinhada, sem muitos gargalos e com bons resultados. Nesse E aí caso o aí, Tardezinho, cliente final, né? Na verdade, o o cliente final, pa- perdão, que era o. patrocinador que tem o name right do projeto, porque o projeto ele é executado por uma promotora e o C6 ele é patrocinador master que leva o nome do projeto como um todo, né? Não é um festival do C6, mas é de fato um projeto que foi comprado da Dueto como um patrocínio, como name right do evento, né? E o banco em si, ele tem diretrizes de sustentabilidade muito bem desenhadas e isso faz com que eles cascateiem essas diretrizes para as atividades onde eles se envolvem. Então, um projeto como esse, que tem o nome do banco, a gente recebeu, inclusive, um guide, né, um, como se fosse um checklist, né, com critérios que a gente precisava atingir para a execução do serviço. Óbvio, era um guide mais conservador, mas uma preocupação formalizada em relação à gestão de resíduos. Né? Quando a gente acabou se apoiando no guide da certificação, que acabou levando essa régua e a gente conseguiu atender tanto a expectativa do cliente como a expectativa da auditoria. Yes. E é um perfil de. Ele trouxe indicadores, né, que a gente precisou atender, que a gente tem o costume já de atender, porque a gente vai ter clientes que a gente vai apresentar esses indicadores e vai, ó, às vezes o cliente não tem nem ideia do potencial ambiental que um evento pode ter. E aí vai ter casos assim como o C6 que eles já têm uma estrutura definida, eles já trazem indicadores, e aí a gente trabalha em cima dos indicadores que eles precisam para eles, né? E aí o Tardezinha, que é um cenário totalmente diferente, então você imagina, a gente tem shows em todo o território nacional. Então, uma estrutura, por exemplo, em Manaus, né? Qual é a realidade de Manaus enquanto a cooperativas? Qual que é a realidade de Natal enquanto a destinação de madeira? Qual que é a realidade de Recife em relação ao tratamento, a reaproveitamento de lona? Então, a gente tem realidades diferentes, a gente tem legislações diferentes, cenários diferentes, produções diferentes. Então, o desafio é conseguir levar o lixo zero, a gestão de resíduos, para essa realidade, atingindo, fazendo o possível para que atinja o melhor possível dentro daquela realidade. E a partir daí ter um modelo para que nos próximos eventos esses pontos de deficiência possam ser corrigidos, né? Então, esse esse alinhamento à distância, né, essa realidade à distância, tudo isso exige uma gestão diferente e e uma preparação diferente. E o que vai definir em tudo é o engajamento que a gente consegue com a cooperativa, com a produção e com os fornecedores. E aí, eu coloquei aqui mais ou menos 5 princípios que a gente utiliza para preparar um evento para uma certificação lixo zero. Então, quanto antes a gente conseguir entrar no projeto, que nem sempre é possível, né? Eu estou colocando aqui um cenário ideal. Na maioria das vezes não é assim. Geralmente a gente entra com o bonde andando, né? Porque o resíduo é a última coisa que a produção vai se atentar, Não, e né? é a cultura do mercado, né? A cultura do mercado, infelizmente, é essa. Fecha tudo nos 45 de segundo tempo. E Então, como a gente aqui tem uma política interna muito forte do tipo, a gente não deixa de atender o cliente, então a galera o pessoal da logística acaba tendo que se virar nos 30 para fazer programação, o Pedro e o time dele acaba tendo que dar um é jeito de louco. entrar no projeto, exatamente. Vamos seguir o jogo. E essa Não questão é de uma cultura que eu ia falar, cultura, não é uma cultura do mercado, né? É a má educação do ser humano que acaba acontecendo isso, né?
Pô, quem está falando Coisa leva a aí, outra. quem tá falando aí é o Alessandro, que é nosso coordenador de operações. Ele está como user não identificado, mas é da casa aqui, tá, gente? De fato, Intruso. é, intruso. De fato, assim, é uma cultura do mercado, sim, mas por conta de algumas questões de não profissionalização do mercado ou de uma profissionalização mais tardia, tá? Então, você ainda tem uma mão de obra muito informal trabalhando, você ainda tem uma galera, né, o mercado tá ficando mais rigoroso para o profissionalismo, para a parte profissional, de fato, agora de uns 10 anos para cá, né, se você pensar em 10 anos para cá, é pouco tempo. Então, a gente ainda tem essas dificuldades. Mas a gente está preparado, ou tenta ficar preparado sempre para atender essas demandas de última hora. E assim, eu penso que essa questão cultural é o nosso maior, é o nosso maior desafio, é o nosso maior impedimento, porque ainda a gestão de resíduos, os resíduos ainda é tratado como uma adaptação, né? É muito difícil você ter uma planta de um evento que pensa desde lá do início do fluxo de resíduo que eu vou fazer, do local de triagem, do local de caçambas. Então, é tudo em cima da hora, é tudo de uma maneira adaptada. Então, dá a impressão que o resíduo não faz parte da operação, né? É uma coisa ainda, essa ideia do lixo, dessa coisa à parte do descarte, é como se ele estivesse à parte mesmo. E, na verdade, o resíduo, o lixo, ele faz parte da operação como qualquer outro processo operacional, né? Então, eu acho que essa é a mudança de pensamento que define o sucesso de uma gestão de resíduos ou não, né? Então, voltando aqui, essa questão da entrada do pré-evento, né, que seria o ideal. Mas não acontece, mas seria o ideal. Às vezes, quando acontece, no caso do C6, a gente conseguiu um bom planejamento, né? É, entender que, fazer com que, né, os envolvidos entendam que os resíduos fazem parte da operação, eles possuem um fluxo, eles não são algo à parte, ele faz parte da operação como qualquer outro procedimento dentro do evento. Fundamental, a gente conseguir unir, sentar junto, todo mundo, operativa, limpeza, cenografia, fazer com que todo mundo esteja ciente do trabalho que a gente está fazendo, todo mundo ciente das suas responsabilidades, todo mundo alinhado, já certo do que deve ser feito, essa multidisciplinaridade que precisa ser muito bem acompanhada, tá? Documentação de tudo, né? Então, desde foto, pesagens, declarações, documentações. Então, é entender que a gente vai apresentar uma operação para uma certificadora que não viu a operação, né? Porque é a diferença de uma certificação de um estabelecimento fixo, né? Que na auditoria o auditor vai, acompanha, né? A operação, acompanha o processo, ele vê, claro, a documentação, mas o processo em si ele não vê. E o evento, funciona como um acampamento, né? Evento é acampamento, levanta acampamento, baixa acampamento. A gente precisa mostrar o que aconteceu. Então, e às vezes essa parte de evidenciar, né, tudo, na correria do evento é uma coisa que passa, e por isso que a gente fica muito em cima do checklist do que está sendo registrado, porque é uma coisa muito sensível, né? Se a gente perder uma coisa que aconteceu, a gente não consegue recuperar mais, né? E assim, evento é muito peculiar, cada evento é de um jeito, né? A gente não tem, não é nada muito, como é que fala? Muito, não tem, não são situações repetidas, né? A gente vai ter Padronizada, padronizados. seriada. Isso. A Cada evento gente, tem né? uma personalidade própria. É uma peculiaridade diferente. Então a gente usar esses modelos como referências, né? Como lógico que há coisas que acontecem em comum, mas vão ter sempre imprevistos, né? Então trabalhar sempre com essa
visão de melhoria contínua. E aqui um desabafo, né, Pedro? Esse Eu dinamismo Hã? é. Você Esse entendeu, né? dinamismo. Não, e esse dinamismo é a nossa eterna relação de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é, tem a vontade de fazer acontecer, porque é uma coisa nova, novos hábitos, a gente, puta, de novo, o mesmo problema, puta, de novo, é a mesma situação com o cliente diferente. Então a gente, é, essa dinâmica é o que faz a gente se apaixonar, mas também faz a gente odiar algumas coisas dentro do segmento. É uma faca de dois gumes. E é cultural. Enquanto não for cultural, a gente não vai conseguir um processo, porque isso precisa ser normalizado dentro do processo, não como, puta, agora vamos ver o resíduo, né? Como uma coisa apartada, não, isso é uma coisa natural. Isso é cultural, não tem jeito. Mas a gente, a Ciclo, como outras empresas de gestão de resíduos, né, do mercado, principalmente no mercado do Rio de Janeiro, a Ciclo que tem também alguns concorrentes fortes, que vem trabalhando e vem mostrando essas importâncias. E, por exemplo, o C6 ele teve uma outra ótica já para o segmento, né? A gente já trabalhou em outros eventos que a gente tem uma entrada mais prematura, então isso ajuda a gente a ir trabalhando e ir mudando um pouco a cabeça. Mas, como eu disse até na minha fala, né? Até 8 anos atrás, 7 anos atrás, o cliente tinha uma linha na planilha escrito caçamba. Isso, põe a caçamba. Então não sabe como é que faz, o que faz, para onde vai. E hoje a gente vem trazendo esse novo esclarecimento, né, da importância do resíduo quando não vem de um patrocinador, quando não vem mandatório de um patrocinador grande que está botando dinheiro no projeto. O que eu tinha para falar é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. E agradeço a atenção aí de todo mundo. Pessoal, foi muito bom. Acho que vocês conseguiram transmitir muito bem, né, como que funciona a operação de vocês, os desafios, né, que vocês encontram. Adorei conhecer um pouquinho mais. Eu já conheço aqui um pouco da operação de vocês, mas ficou muito claro, né? Quem não conhece ainda o trabalho da Ciclo conseguiu compreender muito bem. Vamos abrir então para as perguntas, né? A gente teve uma pergunta aqui. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá, pessoal? Para abrir o microfone, falar. Se não quiserem falar, eu leio por aqui no chat, que a gente tem algumas. Então, a Maria Carolina, ela perguntou: para os eventos, vocês sempre fornecem equipe de limpeza própria ou fazem também treinamentos caso o cliente prefira usar outra equipe? Depende muito da negociação comercial e da região que a gente está atendendo, né? Então, por exemplo, vou voltar no exemplo de Tadezinha. A gente não consegue implantar a equipe de limpeza a nível nacional. Então, eu vou acabar capacitando, através do meu consultor local, essas equipes de limpezas locais. Mas isso acontece aqui em São Paulo também, às vezes por uma questão de budget, uma questão financeira, ou até uma questão de relação que o cliente tem com uma empresa parceira dele, a gente acaba só fornecendo a parte de gestão de resíduos, né, a triagem, coleta, e esse time ele é capacitado, esse time ele é orientado em loco para a operação acontecer. Legal, legal. O Ricardo enviou uma pergunta por aqui também, mas ele ainda está presente. Ricardo, se você quiser abrir o microfone, conversar um pouquinho, esclarecer sua dúvida. Não, pode ler aí, qualquer coisa eu complemento, que eu estou numa sala com muita gente falando. Ah, legal, legal. Qual que é a maior diferença, ou as maiores, né, de eventos privados e público, em especial com a atuação dos entes públicos em paralelo ou apoiando os serviços, né, contratados? Quando ele diz em paralelo, né, o apoio seria, por exemplo, na limpeza externa ao evento, né, tornando todo o ambiente limpo e aprazível. Boa pergunta, Ricardo. Vamos lá. Eu tenho pouca experiência em evento público, tá? Público, aberto ao público. Ou público executado pela prefeitura ou por uma secretaria de turismo, enfim.
em via de regra, Ricardo, a dinâmica das pessoas dentro da operação do evento, ela é muito semelhante, tá? Como a pessoa vai descartar o resíduo, se a gente vai conseguir ter ordenação nisso ou não, é, praticamente essa relação público, que eu digo pessoas do evento, né, espectadores, com o resíduo, ela é muito semelhante, né? O que vai mudar muito é perfil de consumo. Você vai entrar num evento que não vai ter cerveja em lata, vai ser chopp. Você vai entrar num evento que não vai ser nem chopp, vai ser long neck, vai ser só bebida quente. Isso que vai alterar um pouco o perfil de geração de resíduo. O que eu entendo para eventos públicos, eu sei que geralmente os financiamentos eles vêm de uma carteira de compra do evento, da prefeitura ou, né, de quem esteja realizando aquele evento, e geralmente são fornecedores que foram para um, para uma licitação. Geralmente eles fazem uma compra anual desses recursos. E aí a gente sabe que os recursos eles são, a gente já viu isso acontecendo, que os recursos são mais limitados. Então, talvez a gente tenha algumas dificuldades aí nesse ponto. Então, por exemplo, vamos supor, estou aqui supondo, tá? Que a prefeitura ela feche com um fornecedor de caçamba 1.000 caçambas no ano. E aí ela vai distribuindo essas caçambas de acordo com os eventos que eles apoiam. Pode ser que essas 1.000 caçambas não tenham uma destinação específica, a gente não consiga mexer nessa destinação específica. São caçambas para aterro sanitário, e ponto. Então, são coisas que talvez a gente fique engessado nessa questão. É na contratação de insumos e serviços auxiliares para que aquela operação aconteça. Mas, em paralelo a isso, eu sei, por exemplo, que o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, quem faz a limpeza do site, da arena, é a Conurb. E a Conurb respeita as diretrizes de gestão de resíduos que o Rock in Rio, que a Rock World coloca, né, impõe. Então, eu acho que são coisas que precisam ser alinhadas de forma antecipada, mas que vão acontecer numa condição que, se tiverem os alinhamentos devidos, né, dentro do período, né, da gente conseguir entrar prematuramente nessa gestão, a gente vai ter um resultado legal. A gente sabe que força pública para resolver serviços, quando ela é imposta de forma correta, é muito bom, né? Você pega uma limpeza urbana, ela é muito bem preparada para fazer a limpeza de um site, as coletas de lixo, os caminhões compactadores, tudo isso, cara, a gente tem, por ser um nível municipal, a gente consegue escalar o recurso. Então, isso é muito bem aplicado, desde que haja esses alinhamentos técnicos de forma antecipada. Obrigado pelo esclarecimento, Pedro. O Sérgio levantou a mão. Vicenzo que falou. Sérgio, fica à vontade. Desculpa, Vicente. Pessoal, já estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tranquilo. Já boa tarde para todo mundo, né? Considerando que não tem ninguém nem em Manaus e nem no Acre. Bom, primeiro, eu gostaria de parabenizar o pessoal da Zeros pelo evento, né? Pela organização do evento, né? Parabenizar o Pedro e o Vicenço tanto pelos esclarecimentos, assim como pelo produto que eles estão colocando na sociedade, muito legal. Me criou uma dúvida, eu acho que seria mais com o Vicenço, em relação a essa questão do poder público, né? A gente sabe que, obviamente, um evento, né, seja um menor, que você falou, com 2.000 ou mais que isso, existe a questão do impacto ambiental no efeito cebola, né? Ou seja, você tem aquela questão que está ali concentrada na área do evento, mas você tem, né, todo o trânsito da população até aquele evento, a saída dele, né, você tem o efeito, né, desse evento ou da questão da potencial descarte inadequado nas ruas, né, nas ruas, avenidas, parques, praças, né, como infelizmente nós vemos. E a minha dúvida em relação a esse cenário é se vocês também fazem algum tipo de intercâmbio, né, com ou seus parceiros locais, com as instituições de limpeza urbana, né, da cidade que está ocorrendo esse evento. Obrigado a todos.
Não, excelente pergunta, Sérgio. A gente, isso vai variar de acordo com cada município, porque cada município ele tem uma regulação específica para esses impactos no entorno imediato, tá? Tem município que entende que a responsabilidade da produção do evento é do cercamento para dentro, do cercamento para fora, a produção não pode fazer nada, nem opinar em nada, e o problema é da prefeitura, não se envolva com a gente, né? A prefeitura se posiciona dessa forma. Tem município que a gente tem que fazer a limpeza imediata do entorno, as ruas imediatas. Então, você tem, por exemplo, arenas multiuso, por exemplo, aqui em São Paulo acontece muito show em estádio, né? O Allianz Parque, que é do Palmeiras, o Morumbi, que é do São Paulo. A prefeitura exige que você faça uma limpeza imediata no calçamento do imóvel, né? Geralmente eles criam ali uma super quadra, que eles chamam, né? Que é o fechamento das ruas no entorno imediato. Quando eu falo entorno imediato, são as ruas, de fato, que acessam as arenas, tá? Que a gente chama de superquadra. Então, existe um fechamento das ruas para que não passe carro, somente para as pessoas transitarem. E a limpeza daquela área é uma limpeza que é realizada pelo time da produção do evento. Então, que a gente chama de limpeza externa. Ah, vamos fazer externa, externa. A gente fez agora, por exemplo, 4 shows. Na verdade, foram 8 shows, né? No Morumbi, que foi Oasis, Linkin Park, é, Dua Lipa e eu não lembro a primeira banda, que é uma banda mais moderninha, Imagine, mas Imagine, Imagine Imagine Dragons. Dragons. Isso aí, Imagine Dragons. E a gente foi responsável por fazer a limpeza da externa. E aí, consequentemente, num projeto que tem gestão de resíduos, que tem uma gestão de resíduos adequada, isso acaba entrando no fluxo da segregação e da triagem, e esse resíduo ele entra como responsabilidade da produção de fato. Limpeza externa não tem condição de você implantar algum tipo de infraestrutura de redesign, por exemplo, a não ser que você coloque um PEV, sabe, um PEV público, aquela estrutura grande que tem os locais que você vai colocando resíduo, e aí você depois levanta ele em cima de um caminhão Munk e abre a parte de baixo para aquilo cai, né? Se não for assim, não tem condição. Então, geralmente, esse resíduo ele vai estar num aramado amarrado na grade, que faz a fila, né, num cesto aramado, né? Ou até mesmo no chão, que aí tem que fazer a varrição. E geralmente são resíduos de aplicado à reciclabilidade. Então, a garrafa de vidro, copo de plástico, lata de alumínio, né? Também tem um pouco dos resíduos de portaria, por conta das restrições de entrada do público com alguns tipos de itens, por exemplo, guarda-chuva. Então, a gente tem um volume de guarda-chuvas muito grande para algumas operações de shows, justamente porque são barrados em portaria. Tudo isso entra no fluxo de gestão de resíduos das operações que a gente faz, né? Então, se o evento tem um gerenciamento adequado, esse resíduo ele é considerado. Mas, em via de regra, é aquilo que eu te falei no começo. Ou a gente encosta no entorno imediato para fazer a atuação, ou a gente não faz nada. Aí, quando a gente faz nada, aí é a limpeza pública mesmo, que vai se responsabilizar. Muito bom, pessoal. Excelente. O Ricardo deixou o contato dele aqui também. Vamos nos conectar, Ricardo, quem quiser pegar também. Contato do Pedro, do Vicenzo, não tem número de celular, só tem e-mail. Se vocês quiserem escrever aqui no chat também, pessoal, para pegar em contato de vocês. Patrick mandou uma pergunta. Pode comentar sobre a legislação que proíbe lata em arenas e estádios? Ela se estende para casa de shows? Não, vamos lá. Isso geralmente acho que em outros municípios não tem isso, né, Pedro? Acho que pelo menos é o que a gente está vendo aí no Tardezinha, mas isso está Não, até fortemente agora eu não implantado. vi. Isso está fortemente implantado em São Paulo capital perdão, estado de São Paulo, tá? É uma legislação estadual, uma resolução da Polícia Militar do estado de São Paulo, que determina que a segurança feita em arenas, ou seja, estádios
é feito pela Polícia Militar. A capital é feita pelo choque, pela policiamento de choque, e nos municípios que não tem policiamento de choque é feito pela tropa de área mesmo, né? Geralmente uma força tática e tal, é uma força específica para segurança em arena. E aí essa resolução ela aplica alguns itens proibidos para acesso no estádio, dentre eles garrafa de vidro, lata de alumínio, bandeirolas, perfumes, guarda-chuvas, daí que vem a proibição do guarda-chuva. Por quê? Porque essa resolução ela foi feita, aplicada para segurança de jogo de futebol. E como há hoje, né, esse multifuncionalismo das arenas para receber eventos, que na verdade, né, me desculpem aqueles que protegem as arenas, mas dá dinheiro de fato para estádio é evento, não é jogo de futebol. é, Essa legislação acabou não se adaptando para a realidade dos eventos. Até porque quem continua fazendo a segurança dessas arenas ainda é o policiamento de choque, ainda é a polícia militar. A segurança no sentido de entender o que é risco e o que não é para as operações. Então, até um pouco tempo atrás, quem fazia revista de um show dentro de um estádio era ainda o choque. Aí o choque foi se posicionando e falou, não, quem vai fazer revista é a empresa privada de segurança. E aí, aos poucos, eles vão se ajustando para essas particularidades dos shows. Mas ainda é proibido. Então, você vai numa arena, e isso não se estende para casas de shows, tá? Isso não se estende para teatros, não se estende para casas de shows, aí acaba virando um regulamento interno de cada ambiente. Mas o policiamento, ele vai intervir somente em estádios. Tanto que, por exemplo, você tem o IMB, que é uma arena, mas é uma arena, é um sambódromo, não é um estádio, o policiamento ele vai fazer a segurança da externa, mas ele não vai intervir nessas particularidades. Geralmente o que acontece é uma conveniência da própria produção do evento de não destinar o alumínio na mão do público por uma questão de segurança, se embasar na legislação, mas não é diretriz legal, tá? E aí, você tem aos poucos esse ajuste da legislação, mas ainda é mandatório para estádios. Então, o que faz com que você tenha lá uma bebida, uma cerveja, sendo vendida na lata, a lata ela é descartada dentro do bar e o cliente sai com um copo cheio de cerveja. Isso é muito bom para a gente, tá? Porque quando a lata de alumínio vai para a mão do cliente, nossa, tu se perde na mão do cara e para depois para conseguir recolher é um parto. Então, a gente recebe já os bags, os contentores já com lata de alumínio, o máximo que vem ali é um papelão junto ou um shrink, né, um plástico flexível que vem ali os engradados de alumínio e é um resíduo muito bom e fácil de trabalhar depois. Mas respondi a pergunta, Patrick? Respondeu bem. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou trazer uma última aqui então para a gente encerrar, né, a discussão que foi muito legal. O que que vocês enxergam, né, como tendência para os próximos anos quando a gente fala em evento sustentável, né? O que que vocês conseguem projetar? Porque cada ano, né, a gente vê que está evoluindo, que o tema é tratado com mais seriedade, né, pelas produtoras, organizações, enfim, o que que vocês projetam aí para os próximos anos? Bom, vou começar e aí você finaliza, tá, Pedro? Eu acho que as marcas estão cada vez mais exigindo dos promotores dos eventos essas diretrizes, né? O que a gente enxerga é que cada dia que passa, os briefings chegam mais bem estruturados. Há 2, 3 anos atrás era, me traga alguma ação sustentável. Hoje já cara, a gente quer um certificado de neutralização de carbono, a gente quer um relatório de gerenciamento de resíduos, ou a gente quer uma certificação de resíduos sólidos. Então, a gente percebe que o mercado ele já está criando uma maturidade, principalmente para aqueles eventos que são apoiados por grandes marcas, né? E a gente entende que quando a gente fala de sustentabilidade, existem vários indicadores que é possível trazer algum resultado, né, de eficiência sustentável.
mas o gerenciamento de resíduos e o. Perdemos o Vicenzo? Acho que sim. A gente vai Deixa eu ver. acabar. Voltou. Voltou. Eu caí. Censo travou aí. Travei em que momento? O que vocês ouviram? Gerenciamento de Parte de resíduos. gerenciamento de produtos aí parou. O que eu estava falando aqui, acho que quando a gente fala de sustentabilidade para o mercado de evento, o gerenciamento de resíduos e o inventário de emissões de carbono ainda vão ser produtos mais palpáveis, de melhor ser analisado pelas produções. Então, eu entendo que os próximos anos, o mercado ele vai acabar tendenciando para que a gente implante mais gestão de resíduos e consiga trabalhar melhor o inventário de emissões de carbono para essas ações temporárias. Isso vai vir com mais critério, com cobranças mais criteriosas das produções de evento. O que eu ia falar vai meio que nessa linha também em relação a esses indicadores, né? Eu acho que a parte de sustentabilidade em evento começou muito centrada na gestão de resíduos, né? E cada vez mais a gente vê uma ampliação disso nos eixos ESG, né? Então aí a gente vê o crescimento aí na solicitações de inventário, de solicitação de carbono. Já tem alguns exemplos aí de exigências de apresentar indicadores sociais, de governança, né? A gente atende o McDonald's nos festivais também, e eles também trabalham com indicadores dentro do eixo, dos três eixos do ESG. Então, há uma atenção também para a contratação das pessoas, como que é feita essas contratações, que tipo de profissional está sendo contratado, como que está sendo a rotina de trabalho dessas pessoas. E aí eu acho que é, há uma exigência cada vez maior do mercado, então a busca por um marketing verde, ela é o direcionador, né, o impulso para algumas empresas, produtoras, enfim. E eu acho que a partir dessa exigência, desse marketing verde, é isso ir ampliando, não indo além da gestão de resíduos ou do inventário, que é algo que eu acho que está mais palpável atualmente. Legal, pessoal. Muito bom saber, né, esse movimento, essa evolução que a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos e o pioneirismo de vocês, né, no segmento de eventos. Quero agradecer a participação aqui de vocês, foi muito legal, a troca foi muito boa. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente com a gente hoje. Avançamos um pouquinho, né, do horário, mas acho que valeu super a pena, né, porque as discussões foram ricas. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela disponibilidade, por trazer os cases. O trabalho de vocês muito, muito interessante, né? A Letícia escreveu também aqui, ó. Incrível trabalho, muito obrigada. Boa semana aí para todo mundo. Bom finalzinho Valeu, de gente. semana, né? Quase sexta já. Antes de acabar, posso falar uma coisa? Eu não sei se falaram aí, eu caí da reunião, mas eu mandei o link do Instagram aí. Quem não seguiu ainda, por favor, nos sigam aí, tá bom? Obrigado. É isso aí. Vamos seguir a Ciclo lá no Instagram, pessoal. É Ciclo Plataforma Sustentável. Valeu, Obrigado, gente. viu? Obrigado pela abertura e Obrigado. pela oportunidade. Valeu pelo papo. Obrigado, pessoal. Até a Obrigado, próxima. gente. Valeu. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.